Você constantemente se preocupa com o fato de se priorizar, mas acabar machucando o outro ou magoando a pessoa? Ou então você se sente culpado ou culpada por fazer o que é melhor pra você? Então fica aí que hoje a gente vai falar sobre como se libertar da culpa. Olá, eu me chamo Camila Pires, você está no Cura de Nós. E para contextualizar um pouquinho sobre essa questão da culpa, eu vou contar um pouco da minha história, né, de como que eu percebi, como eu me livrei dessa culpa, né, desse sentimento de culpa de não estar agradando, de não estar sendo suficiente para os outros. Então eu sempre sentia ao longo da minha vida inteira que se eu quisesse ficar sozinha, eu estava sendo egoísta, né? Eu sentia que isso era egoísmo. E isso se tornou muito evidente quando eu entrei em uma relação tóxica, né? Uma relação abusiva, onde eu não conseguia me mexer ou me mover ou falar o que eu sentia por sentir essa culpa, né? Por uma falta de coragem para dizer o que eu quero, né? Um medo da rejeição, um medo do abandono. Eu sou uma pessoa muito pacífica, né? Eu tenho um senso muito empático, eu sou calma, eu sou uma pessoa que ouve, né? Que escuta bem as pessoas, e isso pode causar uma codependência, né, da pessoa com você e de você com a pessoa, porque você quer ver o bem dela, você quer estar ali. Então, se você não sabe o limiar disso, né, se você não sabe se colocar, isso começa a ficar confuso e destrutivo. Então eu fui sendo drenada por um comportamento possessivo, ciumento, carente da outra pessoa. E eu me sentia cada vez mais imersa naquilo porque eu não conseguia, não me sentia suficiente. Porque nessa época eu era movida pela minha mente, eu não conseguia ouvir o meu coração. Então eu achava que eu podia fazer o bem pra pessoa, que eu podia melhorar ela, que eu podia ajudar ela. Só que tava tudo no mental e eu não conseguia ouvir o que tava aqui dentro. Então foram praticamente assim 2 anos lidando com muitas brigas, com muitos momentos instáveis, com muito comportamento possessivo de uma pessoa que achava que eu era egoísta porque eu queria sair sozinha ou porque eu queria ficar sozinha no meu canto. Tem uma coisa que eu me lembro muito, que me marcou demais, que foi, acho que foi aí o start, né, que eu dei pra começar a rever toda essa relação e toda essa minha relação comigo, né, de não me permitir falar não, de não me permitir me impor. Foi uma noite que eu tava, assim, muito exausta do trabalho, sabe? Eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu trabalhava em agência ainda, e aí eu cheguei em casa, sabe aquele dia que você chega em casa e você só quer se curtir, né? Você quer acender uma vela, acender um incenso, ler um livro, tomar aquele banho gelado e ficar com você? Tava lá, me curtindo e tal. E aí ele me mandou uma mensagem. Essa pessoa me mandou uma mensagem, porque eu tava quentinha já no meu pijama, deitada, lendo livro, super me curtindo. E aí ele mandou uma mensagem mais ou menos assim: tô passando aí e você não pode dizer não, a gente vai sair. Foi mais ou menos isso. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Será que eu... O que eu falo? E eu comecei a me sentir culpada previamente por estar querendo ficar comigo, né? Uma coisa muito louca, assim. E aí eu não sabia. O primeiro momento eu ignorei. E aí ele começou a me ligar. 1, 2, 3, 4 vezes. E aí eu não atendi, porque eu tava com medo de enfrentá-lo. Eu fingi que não era comigo, né? E... por medo mesmo, por medo, assim, de enfrentar. E aí, como se não bastasse, a pessoa, o que ela fez? Ela veio até a porta da minha casa, né? E já super estourado, assim, uma pessoa que tava completamente alterada, porque na cabeça dela eu não tava tendo os telefonemas porque eu tava fora de casa, porque eu tava com alguém, porque eu tava traindo ele, porque eu tava, enfim, tudo passou na cabeça dele. E daí a gente brigou, obviamente, e eu não consegui me expor, eu não consegui falar, ó, então, eu só tô querendo ficar aqui comigo, né, eu só quero ficar um pouquinho sozinha. Eu não consegui falar isso. E daí ele saiu emburrado, a gente ficou brigado, e aí, instantaneamente, depois que ele saiu de casa, eu fiquei me sentindo pior do que eu tava. Com aquela sensação de, ai meu Deus, eu magoei a pessoa. E é uma sensação que a gente tem recorrente dentro de relações abusivas, relações tóxicas, né? Então eu fiquei assim, nossa, meu Deus, o que eu posso fazer pra melhorar? Então daí, ao invés de voltar pro meu ritual, pra eu ficar lá comigo, lendo meu livro e tal, o que eu fiz? Descontei na comida, né? Porque a comida, principalmente o açúcar, né? O açúcar era a minha válvula de escape pra tudo isso, todas essas emoções que eu não conseguia externalizar. Então eu comecei a comer muito, 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 muito. E aí quando o açúcar foi... no começo foi bom, né? Eu entrei num pico de felicidade de novo, que o açúcar traz pra gente, essa coisa do vício. E aí depois, logo instantaneamente, quando o açúcar começou a sair do meu organismo, eu comecei a me ficar muito mal, assim, pior do que eu tava. Então isso foi virando uma bola de neve. Eu me sentia culpada por não estar sendo boa o suficiente pra pessoa e também me sentia culpada por não estar sendo boa pra mim. Pelos próximos meses, depois desse dia aí que começou a cair minha ficha, eu comecei a usar o açúcar como fuga, né? Então todas as brigas que eu tinha, todas as coisas que aconteciam, era no açúcar que eu descontava, porque eu não tinha
a menor capacidade de me levantar e de falar o que eu queria, de ter a coragem, né? Eu já tava sugada física, mentalmente, espiritualmente, eu tava super sugada e não conseguia chegar nesse nível. E aí eu comecei a me perguntar por que eu não consigo sair dessa posição, por que eu não consigo falar o que eu quero, por que eu tenho esse medo de me sentir rejeitada, né? E aí teve um dia que eu sonhei, e aí eu me revi criança. E dentro desse sonho, eu tava sendo abusada psicologicamente por um professor, né? Que me fez lembrar de muitas coisas da infância, de como eu sempre fui mais introspectiva, mais na minha, sabe, mais quieta. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa observadora, eu sou o perfeccionismo de virgem, sabe? Eu tô só olhando o ambiente, os detalhes. E eu fui muito abusada na infância por não querer estar com os amigos, por não querer sair, por não querer isso, por não querer aquilo, né? Uma timidez, assim, que eu tinha, que era uma trava minha, que eu fui desbloqueando aos poucos, mas na infância isso foi muito reprimido, né? Eu queria externalizar, mas no querer externalizar eu não conseguia, e daí eu fui me reprimindo, e eu me sentia culpada. Comecei a me sentir culpada daí. E quando eu tive esse sonho, quando eu acordei, foi um insight, assim, parece que veio uma fada madrinha e falou, querida, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, né? E aí eu consegui ter a coragem, acho que essa é a palavra, coragem de terminar essa relação abusiva, né, que tava me deixando muito mal. E eu comecei a me entender, comecei a entender o quanto eu sempre tive esse desejo de ser aprovada pelo outro, e eu entrei num perfeccionismo obsessivo dentro dessa relação, né? Porque eu queria sempre ser a melhor pessoa, ser a melhor amiga, a melhor namorada, a melhor isso, melhor aquilo. E isso me fez entrar em relações assim, porque eu sempre doei muito, né? Eu sempre estive lá pra me doar, mas ao mesmo tempo eu queria ser a perfeita. E eu não conseguia porque isso nunca era atingido nas expectativas dos outros, né? Então se você não se blinda, se você não entende isso com o coração, se você não escuta o coração, você definha, né? Então eu não ouvia a minha intuição. Sempre minha intuição estava aqui falando uma coisa assim, então, acho que isso aí não tá muito certo, né? Acho que isso aí não é o caminho. Mas a mente teimosa estava lá, querendo, né, aprovação o tempo inteiro, o ego, né? Meu ego estava querendo isso. Mas na época eu não tinha essa maturidade espiritual para entender tudo isso. E aí, enfim, fiz esse movimento, tive essa coragem de sair dessa relação, e daí eu comecei um processo, uma jornada de autoconhecimento, que é isso que me trouxe para onde eu tô hoje e que me fez entender o quanto a gente não precisa se desculpar por sermos quem nós somos, por falar o que a gente pensa. A gente precisa externalizar nossos sentimentos, senão isso é pior para nós, né? Então o primeiro passo, acho que de todos, assim, pra mim, depois que eu consegui ter esse lapso de coragem, foi me perdoar, né? O auto-perdão por, primeiro, não ter conseguido me colocar a vida inteira a respeito do que eu queria e sobre o que eu queria fazer e quem eu quero ser, né? Porque também tem uma coisa muito patriarcal, que nós mulheres, a gente nasceu para ser receptiva, né? Para estar sempre agradando o outro, para ser calminha, para ser, né? Ai, tá tudo bem, isso vai ficar bem. E daí, se a gente não sabe usar isso com força, né? Trazendo a energia Yang também, o poder para nós, a gente acaba sendo submissa sim, e sem saber. Então foi isso que aconteceu a vida inteira comigo. E veio lá da infância, veio lá. Aí eu comecei a desconstruir várias coisas, né, dos meus pais e tudo isso, assim, da minha relação com eles. Enfim, né, milhões de coisas, milhões de processos de autoconhecimento. Mas o primeiro passo para entender que eu não deveria me sentir culpada foi me perdoar, né? Me perdoei, assim, muito, assim, de tipo, ai meu Deus, eu te amo, tá tudo bem, sabe? Me perdoei muito e perdoei também a pessoa a qual me fez esse despertar, né? Porque na verdade eu acabei agradecendo a essa pessoa, porque se não tivesse passado por toda essa relação eu não teria me percebido, né? Porque a gente sempre se olha como um espelho, né? A gente se vê no outro, o outro é um espelho nosso. Então eu me vi naquilo e falei, que é isso? O que tá acontecendo? Então eu agradeço hoje por ter passado por isso para conseguir ter essa maturidade de sair disso e entender, né? Assim, acho que tudo é aprendizado. Então toda essa dor que eu senti, todo esse passado, eu abraço com muito amor, com muito carinho, porque me ensinou muito, sabe? Foram lições que me ensinam muito, e por isso que eu também gosto de vir aqui falar dessas histórias, passar pra vocês, porque são coisas que te fortalecem, que expandem sua consciência para que você entenda o que você não quer, né? Então, nesse processo eu comecei a entender o que eu queria de um relacionamento, né? Como eu gostaria de me sentir tratada, comecei a rever tudo isso. Então, tudo começou com essa jornada, com eu me conhecendo mais e entrando pra mim. E isso aconteceu como?
ficando sozinha, né? Entrando pra dentro de mim mesma, assim. Então foi na solidão, foi no silêncio, foi sozinha, né? Estando comigo, que eu comecei a me perceber. E aí eu comecei a sentir que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem a gente se permitir estar só, que é nesses momentos que a nossa criatividade flui, que a nossa energia se recupera. Então tá tudo bem você falar não pras pessoas, porque às vezes o sim que você fala pro outro é um não que você tá dando pra você. Então você tá se negando, você não tá se priorizando. Né? Então acho que o primeiro passo pra tudo isso é você se perdoar, entender que tá tudo bem. Minha vida inteira eu pedi desculpa pras pessoas por fazer elas se sentirem mal, né? Eu sempre pedia desculpa, principalmente em relações afetivas. Então eu não entendia, eu não enxergava que, na verdade, eu não sou responsável pelo que o outro sente, né? Eu me sentia responsável, eu sempre me senti responsável. E não, a gente não é responsável pelo que o outro sente. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, porque daí as relações ficam saudáveis, né? Se você se sente responsável pelo outro, ou pela felicidade do outro, ou que o outro vai te fazer feliz, então isso não é saudável, porque você cria uma codependência com a pessoa. E foi isso que acabou acontecendo em várias das minhas relações, não só afetivas, como de amizade. Né? Eu me sentia no dever de ajudar as pessoas, eu me sentia no dever de fazer com que a pessoa se sentisse melhor. Então tudo isso vai te fazendo você se sugar. No meu caso, eu estava obcecada por ser boa, por ser, né, uma pessoa que tá ali pro outro. Você acaba ficando mal, você acaba ficando doente. Então é bom você ouvir sempre o teu corpo. Né? O seu corpo fala com você o tempo inteiro. Então, se você tá sentindo alguma coisa estranha, se você acha que aqui não tá legal, que aquilo não tá confortável pra você, não tenha vergonha e medo de se expor. Né? Existem maneiras de falar, existem formas amorosas. A comunicação é a maior dádiva da vida, né? Tanto numa relação com você mesma, com você mesmo, quanto com o outro. Então se comuniquem, né? Entendam o que você quer. Quando você entende o que você quer, você entende para onde você vai, você entende quem vai chegar até você, você entende quais as relações que você quer ter. Então tudo isso faz parte do autoconhecimento. Você só consegue estar numa relação se você está inteiro, se você está inteira, senão vai ser sempre esse jogo, né? Parece essa tensão um com o outro. Nunca deixem de falar o que vocês pensam para as pessoas. Quando você está à frente do outro e se deixa para trás, você acaba se apagando, você acaba se desempoderando. Então não tire esse poder que você tem e nem tire o poder de outra pessoa, sabe? Eu sempre falei, não, deixa que eu resolvo, você vai ficar melhor, eu vou te fazer melhor, eu vou te fazer bem, eu vou isso e aquilo. Mas isso desempodera a pessoa de entender que ela tem esse poder de se melhorar sozinha, né? Você é um auxílio, você é um afago, você é um colo, mas você não pode ser a pessoa que vai mudar outra pessoa, né? Então não se sinta culpada ou culpado se você não está sendo bom o suficiente para alguém, porque você tem que ser bom o suficiente para você, tá bom? É isso, gente, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!